E aí, como é que você está? Meu grande jornalista, analista político, boa tarde, parceiro de boletim, mais um boletim começando aqui, para vocês que gostam de notícias fresquinhas. Henrique Lopes, comentarista político, e Ivan Vieira também, palpiteiro. Palpiteiro nada, grande comentarista. Como é que você tá? Tudo bom? Tô bem, e você? Tudo em paz? Tudo em paz, um prazer estar mais uma vez aqui. É um grande prazer em começar esse boletim contigo. Quais são as boas de hoje? Cara, eu acho que um ponto legal para a gente comentar é que agora o presidente Lula está na África do Sul, né? E foi fazer. O que que ele foi fazer lá, né? Vamos primeiro explicar isso. Se você puder trazer qual foi o intuito da viagem do presidente Lula e depois a gente fala um pouquinho do que ele está buscando, o que que ele vai trazer dessa viagem. Primeiramente, boa tarde para todos e para todas que estão entrando aqui. Peço a vocês que, se forem progressistas, lulistas, esquerdistas, comunistas, toquem na tela para a live subir. Se for bolsonarista, escreva em caixa baixa, porque senão vai ser silenciado. Então, letras pequenas, por favor, senão vai ser todo mundo silenciado. Mas vamos lá. O que foram fazer lá? Reunião de cúpula dos BRICS, né, que são os países lá em desenvolvimento. Envolve China, Rússia, Brasil, Índia e mais alguns outros, né? E Essa a própria reunião, África do Sul, né? África do Sul, sim. Essa reunião é para discutir basicamente a criação de uma moeda em comum, ou pelo menos para começar a fazer negócio nas próprias moedas para tirar a dolarização desse comércio exterior com esses países, né? Esse é o objetivo nesse momento, é de Obrigado. fortalecer o bloco, buscar fortalecimento do bloco para a criação dessa moeda, ou para pelo menos poder utilizar a moeda já, como por exemplo o Brasil poder fazer negócios com a China em real, a China poder fazer negócio com o Brasil em yuan, e por aí vai. Então esse é o objetivo dessa reunião lá, e fortalecer o bloco, buscar financiamento também pelo Banco dos BRICS para obras e de infraestrutura nesses países que são membros, e também discutir a entrada de outros países no bloco. A entrada de outros países no bloco, para mim, obviamente a moeda, né, a desdolarização é muito importante nessa discussão, mas a entrada de outros países no bloco acho que é primordial. Essa discussão tem que ser acalorada, né, tem que ser mais pautada mais vezes, que se a gente conseguir fazer com que outros países participem do bloco, seja como membros ou seja como membros adjuntos, se envolvendo com os BRICS, a gente tem mais possibilidade de cobertura global, né? A gente vai poder ter outros aliados, principalmente na área comercial, participando desse bloco. Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul têm um comércio bom, né? A China, por exemplo, está a caminho aí de ser uma das maiores economias do mundo. A Rússia tem um tropeço aí por conta da guerra, mas economicamente é um país forte. Brasil, África do Sul e Índia, a gente também sabe que tem a sua relevância no comércio global. Se a gente conseguir abraçar outros países, né? O Uruguai sinalizou que tem vontade de entrar, a Argentina sinalizou que tem vontade de entrar, mas não terá mais caso o Milei ganhe. Diz que não faz negócio com comunistas e ditaduras, mas quer fechar parceria com países do Emirados Árabes. É um pouco hipócrita, né? Bem hipócrita na realidade. Mas caso ele ganhe, a Argentina perde a vontade de entrar no BRICS, mas a gente sabe que, cara, a maior parte dos países aí tem interesse. O BRICS é uma fonte de ouro, é uma mina de ouro. E é válido que se discuta a entrada de novos países, sim. O que você acha? Você acha que tem que abraçar novos países aí membros? Olha, o Brasil está se posicionando contra no momento. O Brasil está agindo com mais cautela nessa questão, especialmente porque tem que se ver qual será o papel de cada país que poderá entrar no grupo, se tornar membro do grupo, qual que será a função. Primeiro quero dar boa tarde aqui ao Luiz que está participando aqui, o pessoal que está participando. Gente, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu até esqueci. Pessoal, tem 57 pessoas, tinha 130 e pouco, mas como vocês não estão curtindo, não estão tocando na tela, a live acaba não sendo sugerida para mais gente, então acaba não chegando novas pessoas. Então vocês estão entrando aí, toca na tela, é de graça, é só um toquezinho na tela, e isso ajuda bastante a live a subir. Tá? Vocês são progressistas, são lulistas, ajude a gente aí a disseminar informação, porque vocês sabem que o bolsonarismo está aí com a fake news, com a desinformação. Inclusive, antes de voltar para o comentário, a Polícia Federal acabou de descobrir agora há pouco o Bolsonaro como uma ordem de Bolsonaro, uma ordem direta de Bolsonaro para disparo de fake news, tá? Então, assim,
Se vocês são progressistas, se vocês são lulistas, defendem um projeto de Brasil sem essa extrema-direita mentirosa, golpista, fracassada, apoie os canais de progressista, de esquerda aqui, com a curtidinha, que é de graça, porque isso ajuda a gente a fortalecer, para não só ficar a mercê aí da mídia aberta, dessa mídia do mercado, porque essa mídia do mercado mais desinforma, né? Dizia o professor Mangabeira Unger que o papel da mídia, que a mídia tinha uma função essencial na nossa democracia, que é não desinformar as pessoas. Mas, infelizmente, não é o que acontece. A nossa mídia, ela desinforma porque ela tem interesses, já dizia o Enéas Carneiro, interesses alienígenas, né? Então, a gente sabe que elas não estão aqui para servir o povo. Mas, claro, voltando para o tema, sobre a questão da entrada de novos países, sim, eu acho que tem que se ver, realmente, eu acho que tem que seguir a postura que o Brasil tá pensando, na questão de pensar quem são esses países, qual será a função de cada um dentro do bloco, para que assim se discuta de forma mais aprofundada a entrada. Claro que a China, ela tem um objetivo muito claro em que esses países entrem, porque quando a China pede que esses países entrem, automaticamente ela está ampliando a quantidade de países que depende mais dos BRICS, e que passarão a depender menos dessas potências do Ocidente, como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, etc, etc. Então a jogada da China é uma jogada geopolítica para que esses países se tornem aliados, e eu acho que tem que se pensar direitinho, porque a China pode estar com interesses que a gente não sabe quais são, pode ser interesses um tanto perigosos, interesses até de dominar por meio de guerra, a gente não sabe qual que será o verdadeiro interesse da China na entrada desses países no bloco. Então, eu penso como o Brasil, acho que tem que ter cautela. A cautela é válida, mas acho que a discussão para a entrada de novos países é necessária, cara. Acho que é uma discussão extremamente válida e boa, e uma discussão boa. Lógico, não abrir as portas e começar a abraçar todo mundo, mas conversar sobre essa possibilidade eu acho válido, né? Tem uma outra aqui para a gente também comentar, essa eu quero o seu comentário, né? Que foi formado maioria no Supremo Tribunal Federal para a aprovação e a implementação do juiz de garantias. E eu queria saber de você, você acha que é válido isso? Você acha que é bom? Você acha que isso vai causar um problema no judiciário? Como você enxerga aí essa implementação? Cara, eu acho que é urgente, né? Até porque o juiz de garantias foi aprovado pelo legislador, né? O legislador aprovou, agora o Supremo Tribunal Federal está mandando que se cumpra o que o legislador decidiu. Porque, na verdade, aconteceu da aprovação pelo legislador, partidos políticos entraram, especialmente de direita, entraram com ação de constitucionalidade, né, para verificar se a lei era constitucional ou inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é uma lei constitucional e que precisa ser colocada em prática. Agora tem que se ver o prazo para que isso aconteça. Mas eu acho isso muito positivo, acho que é um avanço gigantesco para a nossa justiça, porque o juiz que vai instruir o processo não é o juiz que vai julgar a causa. Isso é muito bom, porque assim não corre o risco do juiz se envolver com qualquer parte durante o processo. Não corre esse risco. Então, você tem, por exemplo, a gente viu o caso do Moro. Foi o juiz que orientou, inclusive. O juiz que, além de ser o juiz da causa, ele orientou uma das partes, o Ministério Público, a coletar provas, etc, etc. Então, ele acabou se envolvendo com uma das partes, não respeitando a questão da equidistância das partes. Então, eu vejo isso como um avanço gigantesco para a nossa justiça brasileira, e acho que vai ser muito positivo a implementação. Só espero que aconteça urgentemente a implementação. Aqui tem alguém pedindo para falar sobre imposto sindical. A live é um boletim de notícia, tá? A gente não está aqui para falar o que o bolsonarista quer ouvir. A gente está para passar as notícias, tá certo? Ele estava aqui e saiu daqui porque eu silenciei, porque ele mandou 100 mil vezes isso. E ele tá fazendo o mesmo aqui. Ah, vai chato. ser silenciado também. Bem, eu acho dessa questão do juiz de garantias, meu único receio é como vai se implementar isso. Esse é o meu único receio, porque a justiça já tem um trâmite lento, né? Eu acho que isso é necessário, mas precisa ver como vai implementar isso sem criar novos gargalos, sabe? Sem deixar mais lento do que já é, né? Isso eu acho na que verdade, só avança. Eu não tenho certeza, só acredito depois que for implementado e funcionar. Na verdade, isso é um avanço, porque o juiz ele não vai ter que julgar, ele só vai acompanhar a questão da coleta de provas. Ele não é o juiz do processo, ele é o juiz da instrução. Ele não é o juiz que vai julgar, não é o julgador. O juiz que vai julgar, ele só vai marcar a audiência, vai lá ouvir a defesa, vai lá ouvir a acusação, e ali ele vai dar o seu parecer. Tá? Então, ele não é um juiz que vai instruir todo o processo. Então, isso já é um avanço muito grande, cara.
Isso é um avanço muito grande, porque se fica tudo a cargo do mesmo juiz, acaba sendo que protela demais, leva para muitos anos. Então acaba que a justiça se torna uma coisa muito lenta e outra. Corre o risco, no meio do caminho, o juiz se corromper e passar para uma das partes. Eu vejo Sim, isso como positivo. que na Tem hora uma que... notícia que eu quero que você repercuta comigo. Manda. Presidenta Dilma, depois de tantos anos, empichada não, golpeada, agora a gente pode falar a palavra correta, golpeada. Presidenta Dilma golpeada em 2016, e agora a justiça entendeu que aquilo não haveria, de fato, como eu sempre defendi que não houve, o dolo, não houve a participação da presidenta na questão das pedaladas, ela agora inocentada, isenta das pedaladas. Como que você vê isso? Cara, só se confirmou que todo mundo já sabia, né? Inclusive, existem jornalistas e especialistas da área política que são não são de esquerda, né? Não vou dizer que são de direita, porque hoje em dia você fala que a pessoa é de direita, você já a taxa como alienada, né? Mas tem comentaristas que não se identificam tanto com a esquerda e conseguiram identificar que foi um golpe, né? O próprio Reinaldo Azevedo, por exemplo, que é um jornalista que não é de esquerda, identificou que foi golpe e também identificou que a prisão do Lula foi ilegal. Existem preceitos que são com base na lei e que a opinião das pessoas não é tão válida assim, né? Se você for um legislador, a sua opinião vale, porque você tem o poder de alterar aquela lei. Se você for uma pessoa, um civil comum, a sua opinião tem validade no sentido de você expressá-la, mas ela não pode alterar a lei, ela não pode fazer com que mude a forma que a lei funciona. No caso do presidente Lula ter sido preso de forma ilícita, é algo que se confirma, e no caso das acusações falsas e o processo de impeachment todo torto que a Dilma sofreu, também se confirma. Tanto o processo foi mal conduzido e tão golpe foi de que ela sofreu o impeachment, perdeu o cargo, e logo em seguida ela não perdeu os direitos políticos. Isso foi uma manobra que não deveria ter acontecido caso ela tivesse sido realmente condenada, né, no caso, sofrido impeachment e respondido os processos depois. Isso não aconteceu. Isso prova que foi uma grande arapuca montada com segundas intenções, que colocou o Temer lá no poder, que era o que a Dilma falava, né? Primeiro dar o golpe e depois continuar o golpe. Ela não se expressava muito bem, mas ela disse isso várias vezes. E demonstra que o que ela disse era verdade. Perfeito. A presidenta Dilma ela foi vítima de um golpe. O Brasil, na verdade, foi vítima de um golpe e a presidenta Dilma tombou. Tombou porque ela não cedeu para aquele âmbito de gente corrupta, daquele monte de canalha como Moreira Franco, Eduardo Cunha, Romero Jucá, essa gentalha que estava presidindo a Câmara dos Deputados, Senado na época, né? Então, assim, a presidenta Dilma caiu porque ela não cedeu, uma pessoa intransigente com relação a isso. Eu também estou muito feliz aqui sobre essa questão da presidenta Dilma, tá, Angélica? Eu estou muito feliz porque, de fato, eu sempre defendi que aquilo foi um golpe, né? Sempre defendi que aquilo foi um golpe, que o Brasil perdeu muito, porque depois a presidenta Dilma dizia o que aconteceria com o Brasil, e praticamente foi uma premonição que ela fez do que aconteceria com o Brasil caso acontecesse o impeachment. Quando aconteceu, tudo aconteceu. Direitos trabalhistas retirados, reforma da Previdência feita, acabando com a aposentadoria dos aposentados e pensionistas, enfim, muitas coisas aconteceram. Bolsonaro entrou no poder. Agora, eu acho que a presidenta Dilma precisa... O Senado, Câmara dos Deputados precisam fazer uma sessão solene e pedir perdão para a presidenta Dilma, porque ela foi vítima de uma grande injustiça. Ela teve a sua reputação, ela teve a sua honra atacada de todas as formas. Ela foi caluniada de todas as maneiras possíveis. Então, acho que o que a gente perdeu, a gente já perdeu. Porque o avanço que nós poderíamos ter, se não acontecer aquele impeachment, o avanço que nós poderíamos ter, a gente não pode nem dimensionar qual que seria. Porque provavelmente nós não teríamos elegido Bolsonaro em 2018, né? O Brasil teria tido um outro rumo, talvez nós não tivéssemos tido a quantidade de mortes que nós tivemos durante a pandemia que teve aqui no Brasil, com esse responsável na presidência da República. Então, a ONU, quando aconteceu a questão do presidente Lula ter tido os processos anulados pelo Supremo Tribunal Federal, a ONU sugeriu que a eleição de 2018 fosse cancelada no Brasil. 18 julgadores da ONU, membros da ONU, do Conselho da ONU, julgou que a eleição no Brasil em 2018 deveria ter sido cancelada, pelo fato de que houve uma tramóia para tirar o principal candidato da disputa. E quando a gente vê que o impeachment foi uma farsa, que não aconteceu o crime, ela é inocentada, que as pedaladas das quais ela foi acusada não aconteceram. Ela não teve nenhuma responsabilidade sobre isso. E a gente vê que o presidente Lula teve suas condenações anuladas,
a gente percebe que, de fato, o Brasil tomou um prejuízo muito grande e quem perdeu com tudo isso foi a população brasileira. Sim, totalmente. E é válido a gente lembrar que isso não significa que essas pessoas não fizeram nada, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que o Lula é inocente, ele é inocente perante a lei. E todo o processo foi mal feitaço, né? E esse problema do processo mal feito é que agora a gente nunca vai poder investigar o Lula de novo da mesma maneira, porque já foi corrompido o processo. Então, o erro, no caso, por exemplo, o Bolsonaro agora, se você prender o Bolsonaro sem as devidas provas que garantam que ele fique preso, pode acontecer dele sair depois e tudo Sabe mais. que Se fosse um Sérgio Moro julgando o Bolsonaro, correria risco do Bolsonaro depois ser solto e sair como um herói e tudo, né? Eu acho que isso é um problema. Com qualquer pessoa, seja ela, você gostando dela ou não, você tem que julgar de maneira justa. Perfeito. Sabe que em um certo momento eu cheguei a acreditar, por exemplo, eu cheguei a pensar, pô, pode ser que os caras estejam falando a verdade, porque todo mundo tá dizendo que o Lula é corrupto, que o Lula é ladrão e tal. Pode ser que esses caras estejam falando a verdade, mas o Lula falava ele falava com a alma, né? Que ele não era, que aquilo ele não tinha feito. E esse pessoal buscou de todas as formas colocar qualquer prova, e nunca conseguiram achar. Então hoje eu tenho a convicção de que aquilo que o presidente Lula fala é verdadeiro, que ele sofreu realmente uma grande injustiça, ele sofreu uma grande perseguição, porque veja, quando o Bolsonaro mente, logo vem a Polícia Federal e descobre. Ele disse que não disparou fake news, a Polícia Federal acabou de descobrir a ordem dele para disparar fake news. Ele disse que não sabia negócio de joias, pegaram o relógio sendo vendido. Ele disse que não sabia. Então, quer dizer, o conjunto probatório contra o Bolsonaro é gigantesco. O arcabouço de provas contra o Bolsonaro é imenso. Contra o presidente Lula, o que eles tinham? Não Delação que há, não foram há. anuladas porque não tinha prova. Porque os Sim, indícios não eram fortes o suficiente. mas só que assim, a prisão do Bolsonaro, mesmo a gente tendo indícios, antes de ter as provas, é necessário cautela. Porque se tivesse prendido ele lá atrás sem as provas e depois não achasse as provas, a gente teria um problema. Perfeitamente, exatamente isso. Concordo plenamente. Eu acho que tem que se seguir o devido processo legal, mesmo que a gente queira que esse miserável infeliz vá para a cadeia o quanto antes, mas nós precisamos seguir o devido processo legal para não correr riscos de amanhã ele se tornar também uma vítima de lawfare, de perseguição jurídica. Né? Então acho que é importantíssimo isso. Mesmo que ele seja uma pessoa repulsiva, que esteja oferecendo risco de fuga, respeita o devido processo legal para que a gente possa, de fato, não ter futuras anulações, né? E transformar um bandido, Um herói. safado, ladrão, em um herói, né? Alguém está falando, falta prender o Alan, que está nos Estados Unidos. Falta prender, é verdade, só que o Alan teve a extradição negada pelos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos protegendo um bandido, ele teve a extradição negada, e assim como o Brasil também negou aos Estados Unidos a Reisukito, negou a extradição do espião russo, do agente duplo que tinha por aqui. Tem uma última notícia para a gente repercutir, acho que tem mais uns 3 minutinhos, Henrique, que eu vou deixar para você repercutir. A questão da condenação do hacker Walter Delgatti, condenado a 20 anos de cadeia. A condenação do hacker, né, tem um ponto muito importante, né? Ele foi condenado a 20 anos de cadeia por diversos crimes, não foi um crime só, e não foi só ele que foi condenado, tem pessoas ao redor dele que foram condenadas junto. Porém, isso ninguém duvidava, ele é criminoso, todo mundo já sabia, tinha as provas sobre isso, só faltava a condenação. A prisão preventiva dele já tinha sido decretada, só faltava a condenação final. Mas, mesmo ele sendo um bandido, o Bolsonaro foi lá e sentou com esse cara. Sentou com esse cara, conversou, pediu para que ele apresentasse uma série de coisas referentes a sistemas eleitorais, uma série de coisas referentes a sistemas de urna e tudo mais. Existem tantos professores universitários que manjam dessa questão de sistema, né, que entendem desse universo. Existem profissionais de TI no próprio governo federal, nos governos estaduais. Existem conhecidos que o Bolsonaro poderia ter chamado, mas não, ele optou exatamente por um criminoso, né, que foi condenado agora, né, com provas que é criminoso. E qual é a razão disso? Por que esse cara? Isso não levanta suspeitas para vocês, bolsonaristas? Ou vocês acham que isso também é normal? Você chamar um bandido. Eu acredito que o Ivan ou eu aqui, né, mas vou usar até de exemplo para perguntar para ti, Ivan. Se você tem um problema aí no seu computador, você pode ligar para um técnico.
Aí você vai lá e chama um hacker condenado ou um criminoso na sua cara. Pô, fica esquisito, cara. Se depois ligam provas a você, por que você chamou esse cara, né? Que tem tantas dúvidas pairando sobre ele. Como é que você vê isso aí? Então, exatamente. É isso que eu fico, é isso que eu fico pensando sobre se eu tenho um problema técnico com o computador meu, como você mesmo perguntou, eu vou chamar um especialista que entenda da área. Um técnico, ou se for de software, um técnico na parte de software, se for em hardware, um técnico na parte de hardware, para que ele sane o meu problema. Agora, veja bem, eu, Ivan, posso chamar o Walter Delgatti, por exemplo, não ter acesso à ficha corrida dele, não saber quem ele representa, mas eu sou presidente da República, eu tenho a informação de todo mundo a hora que eu quiser. Eu posso, me passa o teu CPF e eu vou conseguir toda a tua ficha, todo o teu histórico, tudo, nome da tua mãe, nome do teu pai, data de nascimento, local de nascimento, tudo, tipo sanguíneo. Eu sou presidente da República. Agora, se o presidente da República sabidamente conhece a ficha desse cara, que ele é um bandido, que ele é um cara que está preso, que ele é um cara que está para sofrer condenação, e mesmo assim ele se reúne com esse cara para dar consultoria num tribunal de justiça. Como assim? Como é que eu vou chamar um bandido para dar consultoria sobre urnas eletrônicas em um tribunal de justiça que cuida exatamente disso? Então, não era com essa intenção. Não era, senão eu teria de chamar especialistas, não um hacker. Sim. Eu teria de chamar especialistas com notório saber, com uma ficha ilibada, etc, etc. Não alguém que está preso por crimes de estelionato, etc, etc. Porque eu tenho acesso às informações. Eu sei quem é. E se comprovar que de fato o Bolsonaro disse para o Walter Delgatti que se ele tivesse feito, se ele tivesse hackeado as urnas, o Bolsonaro daria um induto caso ele fosse preso? Pois é, isso é ditadura. O que é? E se for comprovado isso? Se for comprovado, ele vai ser preso pelo crime de tentativa de golpe mesmo, por tentativa de abolição do Estado Democrático, cara. Tentativa de abolição do Estado Democrático, artigos 359L. Porque não dá outra. Né? Não dá outra. Porque, veja, é uma tramóia para o golpe. Quanto tempo a pena disso? De 4 a 8 anos. Ah, tá bom. Somado com as outras coisas, dá uma vida, né? Vai somando meio monte de coisa aí. Enfim. É isso, gente. Acabou aqui o papinho. Henrique, obrigado. Obrigado você, foi super bom. Super tranquilo. Pessoal, vocês que gostam de canais progressistas, tamo junto. Vocês que são bolsonaristas, procurem canais bolsonaristas. Vão seguir canais bolsonaristas. Se vocês quiserem seguir a gente, também sigam. Mas comporte-se feito adultos nos comentários. Não fiquem feito crianças, não, porque vocês são adultos, né? Vocês são adultos e ficam repetindo as mesmas coisas no chat. Tem um aqui que, inclusive, tem barba branca. Deveria ter vergonha na cara. Tem 3 vezes a minha idade. E ao invés de estar se comportando feito um adulto, está aqui se comportando feito uma criança no chat. Então, se quer ficar aqui, comporte-se como gente. Faça como todos os progressistas, façam como todos os lulistas. Sejam cidadãos de bem, como nós somos. Não essa vagabundagem que vocês fazem aí no chat, de ficar repetindo, de ficar enchendo o saco, ficar xingando. Sejam gente, como todo mundo. Venha para o diálogo, vamos conversar como gente normal. A gente conversa. Mesmo vocês querendo nos matar, a gente conversa. Se vocês conseguirem nos vencer, aí é outra história. Mas tem argumento para nos vencer, não fiquem com esses xingamentos, esses ataques, essas baixarias, essas grosserias. Isso não leva vocês nem a nós a lugar nenhum. Eles estão perguntando, só o último aqui comentário, até deixar para você falar. Estão perguntando aqui, entre nós dois, cadê o contraponto de ideias? Isso não é um debate, tá, gente? Não há necessidade de um contraponto, visto que não é um debate, é uma exposição e comentário de notícias do dia. Então, não faz sentido. Se fosse um debate, ok. Mas, até aí... Gente, veja bem, essa questão de contraponto de ideias é o seguinte. O Henrique ele é um progressista. Eu sou um progressista. Nós dois somos mais... voltado para o liberal social, né? Não somos a la extrema esquerda ou esquerda radical, nem extrema direita. Eu sou lulista, mas eu vejo o Lula como um grande liberal e eu sigo muitas ideias que o Lula prega, né? Eu vou mais no sentido Lula. Não me considero um esquerdista, não me considero um centrista, eu me considero um lulista. E aquilo que o Lula fala, eu corroboro, eu assino embaixo que eu vejo como ideias que vão avançar muito a sociedade. Sobre essa questão de debate, pessoal, se vocês querem um debate com contraponto, abram a página de vocês
criem conteúdo e chamem para debater quem vocês quiserem. Aqui não é um canal público, aqui não é uma TV pública, aqui não é a casa da sogra, aqui não é a casa da mãe. Aqui é nosso, aqui é um espaço meu, ali é um espaço do Henrique, é um espaço das pessoas que gostam de nos acompanhar. A gente decide trazer aqui quem a gente quiser. Não é vocês que estão aí, que são bolsonaristas, que vão impor quem a gente vai colocar dentro de casa. Eu recebo na minha casa quem eu desejo receber. Quem eu desejo receber. Não é quem quer entrar na minha casa. Não é assim. Sim, por exemplo, se o Ivan não quisesse fazer live comigo, a gente não faria. Ou se eu não quisesse fazer live com o Ivan, não faria, porque a live é nossa, individual, no caso, e a gente faz junto porque a gente gosta, é legal. Mas... se vocês querem contraponto, vão lá no Jovem Pan. Lá eles colocam 10 extremistas da direita e colocam um esquerdista, e na hora que o esquerdista vai falar, eles interrompem. Para ninguém conseguir construir uma ideia. Não, vocês querem contraponto? Vão lá. Ai, coisa horrorosa, cara. Obrigado, Letinha. Então, Henrique, obrigado, querido. Obrigado, Ivan. Valeu, galera. Super. Foi muito bom. Gente, é isso aí. Boletim diário aqui nas nossas páginas. Fiquem atentos. Uma hora a gente está de manhã, uma hora a gente está à tarde. E à noite a gente faz uma super live. Obrigado, Mauri. Tamo junto. Obrigado, Letinha. À noite a gente faz uma super live. Obrigado, a gente conversa sobre todos os assuntos. E é isso aí, gente. Tamo junto. Quem for Lula Futebol Clube, me siga. Quem for Lula Futebol Clube, siga o Henrique. E vamos fortalecer a democracia. E vamos lutar, porque o Brasil é nosso e tem jeito. Faz o L aí. Aí. Falou, galera. Falou, Ivan. Valeu. Beijão. Vamos fazer mais live. Tamo junto. Essa live vai ficar disponível na rede do Tubo vizinha, tá? Quem quiser ver lá é no canal do Ivan, que ele que tá postando as lives. É no link da bio dele tem o canal. Cliquem lá que daqui provavelmente algumas horas a live já vai estar disponível, não é? Disponível. Isso. Inclusive no link da bio tá lá a entrevista com o nosso delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, tá? Vocês clicando no link da bio, vocês vão direto para a entrevista com o delegado Saraiva. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Do Salles, né? Exatamente. É o terror do Bruno Salles. Ricardo. Ricardo Salles. Isso aí. Falou, galera. Obrigado, gente. Fica com Deus. Até mais.